Olá, nós estamos gravando agora a nona aula de Educação Financeira e Mordomia Cristã. E a gente vai falar sobre o trabalhador, o patrão, essa relação entre trabalhadores e patrões, né? O patrão crente, o trabalhador crente, né? E você pode perguntar, mas pastor, o que é que tem a ver com a educação financeira e com mordomia cristã? Pronto, tem a ver com mordomia cristã. É os dois juntos. Educação financeira e mordomia cristã. E essa aula aqui tem a ver com mordomia cristã, como também a aula número 8, tá certo? Lá em Colossenses 3, 23 e 24, é muito claro: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então, trabalhe diligentemente como para o Senhor, é o tema dessa nona aula. Cientes de que receberá do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, mesmo trabalhando para o homem, mesmo sendo patrão. Num espaço de tempo de 50 anos, uma pessoa comum ela vai gastar 100 mil horas trabalhando. E a maior parte da vida de um adulto é consumida por trabalho, mas frequentemente junto com o trabalho. Então, vem algum grau de insatisfação por isso. E alguns vivem pulando de emprego, por causa do tédio, da insatisfação, do salário baixo, né, ou inadequado. É muita pressão no trabalho para o alto nível de descontentamento. Independente da profissão, todos em algum momento se frustram. Até patrões, empregados vão se frustrar quando o assunto é trabalho. Então, a gente tem que ter uma perspectiva bíblica do trabalho. Antes de o pecado entrar na raça humana, Deus já havia instituído o trabalho. Então, a primeira coisa que Deus fez com Adão foi colocá-lo para trabalhar. O trabalho foi estabelecido para o nosso benefício, num ambiente livre do pecado, no Jardim do Éden, até que o pecado chega. Então, o trabalho não é resultado da maldição. No entanto, tornou-se mais difícil trabalhar por causa da maldição do pecado. Então, Paulo ele afirma em 2 Tessalonicenses 3:10, se alguém não quer trabalhar, não é se não puder trabalhar porque é um deficiente, é se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, um dos principais propósitos do trabalho é desenvolver o caráter do trabalhador. Enquanto o carpinteiro está construindo uma casa, a casa está construindo o carpinteiro. Está construindo a sua habilidade, a sua diligência, a sua destreza manual e o bom senso do carpinteiro são refinados. Claro que eu estou usando aqui o carpinteiro, mas qualquer outra profissão. Enquanto você está, por exemplo, é mecânico que está trabalhando no motor, o motor está trabalhando você. Então, um trabalho não é meramente uma tarefa projetada para se ganhar dinheiro. Tem também a intenção de produzir um caráter santo na vida do trabalhador. Todas as profissões honestas são dignas. Qual é a parte de Deus no trabalho? Deus dá habilidades profissionais. Êxodo 36:1 vai dizer que todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saber fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Então, não é uma questão de uma pessoa ser melhor do que a outra, mas trata-se de uma questão de ter recebido habilidade diferente da parte de Deus. Outra coisa, né, da parte de Deus no trabalho, é que Deus concede sucesso. Gênesis 39:2 e 3, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio, que era Potifar. Tudo que José fazia, o Senhor fazia prosperar em suas mãos. Então, é Deus quem nos concede o sucesso no trabalho. Terceira coisa que Deus se envolve no trabalho, é Deus que vai controlar a sua promoção. O seu chefe não tem o controle sobre a sua promoção. Esse entendimento deveria ter um tremendo impacto na maneira como desempenhamos nosso trabalho. Costumamos deixar Deus fora do nosso trabalho, acreditando que somos nós que controlamos o nosso sucesso e promoção. Mas não é não. É Deus. Se você não tiver promoção, se você não tiver sucesso no seu trabalho, é porque Deus não lhe deu.
E às vezes você tenta conseguir isso na bajulação, entregando os outros, fazendo totalmente errado, fazendo uma média para derrubar o outro, para que você seja promovido. Mas essa promoção foi você que conseguiu e não foi Deus que lhe deu. Então, qual é a nossa parte no trabalho? Vimos a parte de Deus. É preciso reconhecer que estamos trabalhando para o Senhor. Veja a pessoa de Jesus Cristo como seu patrão. Você tem um patrão, o nome dele é Raimundo, é Pedro, é Inácio, é Eustáquio, não importa. Tenha ele, eu estou trabalhando para Cristo. E seja mais fiel no seu trabalho. Para quem trabalhamos? Trabalhe para a Petrobras. Quem é seu patrão? O governo? Não. Trabalhe na Petrobras para Cristo. Usei Petrobras, você pode pensar no seu trabalho aí, na escola que você ensina, na repartição que você trabalha, etc e tal, na fábrica. Então, Eclesiastes 9:10 vai nos confirmar que o trabalho é algo árduo. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, a Escritura encoraja a trabalhar arduamente. E a preguiça é repetidamente nas Escrituras condenada. Provérbios 18:9, quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Em outra parte vai dizer que vai ter com as formigas, ó preguiçoso, porque pense num bichinho trabalhador, é a tal da formiga. Então, a vida de Paulo, ela foi um exemplo de trabalho. Segundo Tessalonicenses 3, 8 e 9, em labor e fadiga, de dia e noite, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Por termos em vista, oferecer-vos exemplos em nós mesmos, para que vocês nos imitem. Então, o seu trabalho deve ser de um nível tal que as pessoas nunca relacionem preguiça com Deus. Nada mais além de trabalhar arduamente e buscar a excelência e agrado ao Senhor. Tanto no seu trabalho secular quanto no seu trabalho na igreja. Não precisamos ser super trabalhadores ou pessoas que nunca cometem erros, mas o Senhor espera que façamos o melhor que podemos. Mas aqui vai um conselho: não se exceda no trabalho. Trabalho árduo precisa ser equilibrado com as outras prioridades da vida. Se o seu trabalho demanda tanto do seu tempo e energia que você negligencia o seu relacionamento com Cristo ou com a sua família, então, meu irmão, você está trabalhando demais. Você deve pensar se é o seu trabalho que está exigindo demais ou se são os seus hábitos do seu trabalho que necessitam ser mudados. Se você tem a tendência de ser um trabalhador inveterado, tome precauções extras para se guardar de abandonar as outras prioridades da vida, como família, como lazer, como descanso e como o seu trabalho para o Senhor. Ninguém foi chamado apenas para prestar culto, mas para trabalhar também na obra do Senhor. O descanso pode se tornar um assunto de fé. O Senhor é capaz de fazer com que os seus dias de trabalho sejam mais produtivos, tá certo? Do que você escolher um dia para descansar. O Senhor instituiu o descanso semanal para a nossa saúde física, mental e espiritual. Então não é só trabalho, também é descanso. As responsabilidades do patrão. Se tem alguém na igreja que é patrão, algum crente que é patrão, então o empregador que leva Deus a sério, o patrão que leva Deus a sério, precisa manter um equilíbrio. Ele deve amar, servir e encorajar o seu empregado. O empregador é também responsável em liderar os empregados e mantê-los responsáveis a fim de terminar as tarefas que lhes foram designadas. O empregador precisa observar alguns princípios que devem governar a conduta de um patrão. A primeira dela, serve seus empregados. A base para uma liderança bíblica é o ato de servir. Mateus 20, 26, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Frequentemente os patrões concentram-se em produzir lucro à custa dos seus empregados. No entanto, a Bíblia dirige o empregador
para equilibrar seus esforços entre aumentar o lucro e a preocupação com os empregados, com a saúde física, com a saúde mental dos seus empregados. Os empregados devem ser tratados com justiça e com dignidade genuína. Colossenses 4:1, senhores empregadores, tratai os servos, ou seja, os empregados, com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Segundo, o patrão tem que ser um bom comunicador. O relato da construção da Torre de Babel mostra a importância de uma boa comunicação. Naquele momento da construção da torre, todos falavam a mesma língua. Então ficou fácil se juntarem, se entenderem para construir a torre. O Senhor diz em Gênesis 11:6, o Senhor faz esta impressionante observação em Gênesis 11:6. Eles são um povo só, falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer, porque a boa comunicação falava a mesma língua, todos estavam empenhados numa mesma tarefa. Então, quando um grupo de pessoas está comprometido em realizar uma tarefa em particular, e existe uma boa comunicação, então nada poderá impedir o que planejam fazer, enquanto estiver dentro da vontade de Deus. Uma vez que a construção da torre não era da vontade de Deus, ele parou a construção, rompendo a capacidade de comunicação deles, que era o fundamento para o sucesso da construção da torre, e começaram cada um a falar num idioma, e aí a comunicação ficou cheia de ruídos, e aí a torre não pôde mais ser construída. É importante, prestar atenção às queixas dos empregados. Ter um ouvido sensível e atento é uma expressão tangível de que você se preocupa com a outra pessoa. Quando receber uma reclamação que é legítima, o empregador deve tomar as medidas apropriadas para solucionar os problemas. Terceiro, o empregador precisa manter os empregados com responsabilidade. Avaliar regularmente o desempenho de cada um dos funcionários e mantê-los informados de como estão indo. Se o empregado não estiver desempenhando seu trabalho satisfatoriamente ou mostrar-se incapaz de que não irá melhorar, talvez seja preciso mudar esse funcionário ou mudar ele de função. Quarto, pague aos seus funcionários em dia e com um salário justo. Malaquias 3:5 diz que o Senhor julgará os que defraudam o salário do jornaleiro, do trabalhador. Então devem procurar pagar os salários no dia do vencimento. Deuteronômio 24, 14 e 15, não oprimirás o jornaleiro, ou o empregado, ou o trabalhador. Lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Porque era uma prática, o trabalhador trabalhava um dia, por isso que era jornaleiro. Trabalhava a jornada de um dia, final do dia, antes do sol se pôr, ele recebia o seu salário e aí ele podia ir para casa, comprar o alimento para a sua família. Quinto, o empregador precisa orar para que você tenha empregados que levam Deus a sério. O patrão tem que orar também. Então o senhor pode escolher abençoar um empregador quando esse tem um empregado que leva Deus a sério. Lembra de Labão? Ele respondeu a Jacó. Ele disse, achei eu mercê de ti, Jacó. Fica comigo. Eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Gênesis 39, 4 e 5. Achou José mercê perante ele, a quem Potifar servia. E desde que José foi feito mordomo de sua casa, e sobretudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa de Potifar por amor de José. Então as responsabilidades de um emprego, quem agora é empregado precisa saber que o seu emprego tem responsabilidades. O empregado tem que ser o empregado tem que ter honestidade absoluta. Daniel 6:4 nos diz que os companheiros de Daniel não conseguiram encontrar desonestidade nele. E que não se achou em Daniel nem erro, nem culpa no seu trabalho, como um dos prefeitos de que governava a Babilônia. Daniel foi absolutamente honesto no seu trabalho. Então, o empregado tem que ter honestidade absoluta. A segunda coisa que o empregado tem que ter, tem que ser fiel.
Daniel era fiel. O empregado que leva Deus a sério precisa estabelecer o objetivo de ser fiel e excelente no trabalho. E depois trabalhar arduamente para alcançar esse objetivo. O empregado deve ser de oração. O empregado leva Deus a sério é uma pessoa que ora pelo seu trabalho, pela empresa que ele trabalha, pelo seu patrão. Quando Daniel soube que tinha um documento assinado limitando a adoração somente ao rei da Babilônia, ele começou a orar 3 vezes ao dia de joelhos. Daniel sabia da importância da oração. Se você não estiver orando consistentemente, seu trabalho será afetado. A empresa pode falir com seu trabalho, você vai ficar desempregado. Você fica contando com seguro-desemprego. Ah, não estou nem aí se o patrão vai se dar bem, vai se dar mal. Lembre-se, você está fazendo para o Senhor. O seu patrão na sua mente, meu irmão, ele se chama, seja lá quem for, João das Quantas, mas é o Senhor, é para o Senhor. Trabalhe como se fosse para o Senhor. O empregado que leva Deus a sério honra seu chefe. O rei e seu chefe foram enganados ao sentenciar Daniel à cova dos leões. Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. A reação de Daniel honrou seu chefe, ele não xingou o rei, ele o honrou. 1 Pedro 2,18 vai dizer que servos, ou seja, empregados, sede submissos com todo o temor ao vosso patrão, não somente se ele for bom e cordato, mas também se for um patrão que não vale nada. Uma maneira de honrar seu chefe como alguém que tem compromisso com Deus é nunca participar de fofocas por trás dele, mesmo se ele for uma péssima pessoa. Quinta, o trabalhador que tem o temor do Senhor, ele honra os companheiros de trabalho. As pessoas podem prejudicar você e a sua reputação a fim de conseguir promoção. Alguns podem até tentar fazer com que você seja demitido no seu trabalho. Tentaram matar Daniel. Provérbio 30:10, não calunieis o servo diante de seu senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fique culpado. Então o empregado que leva Deus a sério não entra no jogo político e em manipulação para conseguir uma promoção. Não é o seu chefe que controla a sua promoção, repito, é Deus. Sexto, o empregado que leva Deus a sério verbaliza a sua fé. Todo mundo sabe quem ele é no trabalho. O rei Dário nunca teria ouvido falar acerca do Deus vivo se Daniel, que era o empregado, não tivesse comunicado a sua fé verbalmente, nos momentos apropriados, no dia a dia do seu trabalho, a Dário. Então Dário sabia quem era Daniel. Ao amanhecer, ao chegar à cova dos leões, o rei falou, Daniel, servo do Deus vivo, olha aí. Preocupado se Daniel estava vivo, se tinha morrido. Dar-se-ia ao caso que é o teu Deus, olha aí. Dário sabia quem era o Deus de Daniel e quem era Daniel, a quem tu continuamente serves. Tenha poder de livrar-te dos leões. Dário faz um decreto pelo qual, em todo o reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Quem dera, irmão, todo trabalhador fosse assim. Quando o patrão fizesse uma reunião e dissesse, olha, nós estamos passando por dificuldade, estamos no vermelho. Ele dissesse, eu vou fazer uma oração pelo Senhor agora e pela nossa empresa. Quem dera. E não ele cair, né, nas malhas, né, muitas vezes, né, de sindicalistas sem escrúpulos. Não estou dizendo que são todos, mas tem muitos sindicalistas sem escrúpulos. Né, ou entrar, né, na questão da greve, que muitas vezes o patrão realmente ele é safado e não está pagando o que é devido, mas se ele está abrindo o jogo, rapaz, nós estamos com dificuldade, ele está se abrindo com você, ele está falando para os empregados a situação da empresa, você pode fazer uma oração por ele. Então Daniel, vou encerrar agora, influenciou seu chefe, uma das pessoas mais poderosas do mundo da época, a crer no único Deus verdadeiro. E você? Pense nisso. Se você é patrão, haja como patrão que teme a Deus. Se você é empregado, trabalhe como se estivesse trabalhando para o Senhor. Amanhã nós vamos falar de outros assuntos de trabalho e será a 10ª aula. Deus em Cristo abençoe você.